Boa noite a todos, um prazer estar aqui hoje com vocês aqui e para falar um pouco da lambaricultura, uma espécie muito promissora e já contribui na renda familiar de várias famílias aí também. Um grande negócio. Para isso nós convidamos o Fábio Suncel, Fábio que é uma referência nacional e mundial na lambaricultura. Esse projeto, essas palestras que nós estamos fazendo, ele faz parte do nosso curso FIC, que é o curso de formação profissional, pedido pela CETEC, pela rede IF Goiano, para ajudar nesse momento aí de pandemia na formação de pessoas aí em EAD. Então, um momento especial para a gente aí estar recebendo aí as palavras aí o Fábio Suncel, que é uma referência pesquisador em apicultura, mais especificamente aí na carcinocultura e na lambaricultura. Fábio, passa a palavra a você, se apresente um pouco melhor, fala um pouquinho da sua história também aí acadêmica e profissional. Valeu, Adriano, obrigado pelo convite, uma baita satisfação estar falando com o pessoal de Goiás. É uma pena estar falando de longe, né? A gente está tendo que falar online aqui. Eu queria mesmo ela estar aí, nesse estado maravilhoso, que é sempre uma grande satisfação estar andando por aí. Mas tudo bem, é a nova realidade, é o novo normal, então a gente tem que se acostumar com isso, né? Mas espero que muito em breve eu possa estar presente aí no Goiás e desfrutar de tanta coisa boa que eu gosto desse estado. Inicialmente, deixar um abraço aí aos amigos que estão assistindo, já vi aqui vários deles que estão entrando, eu estou com o YouTube aberto no outro computador, e eu já vi muitos amigos aí entrando, então um abraço a todos os amigos goianenses, e bem como também aos amigos de outros estados que estão nos acompanhando aí. Bom, sou zootecnista de formação, tenho um mestrado e um doutorado na área de nutrição de organismos aquáticos, fui pesquisador científico por 14 anos do Instituto de Pesca, aqui de São Paulo, e agora, no momento, encontro-me afastado para tratar de assuntos de interesse particular, e espero, não sei como vai ficar esse meu afastamento, mas por enquanto eu estou me dedicando a alguns assuntos de interesse particulares. Apresento o canal Vai Aqua no YouTube, que no finalzinho eu vou falar um pouco mais, e também fui o primeiro apresentador e idealizador do canal Aqua Negócios do Fish TV. Enfim, uma carreira toda voltada à produção de proteína aquática, com especial atenção à produção comercial do lambari e também à produção de camarão marinho em água salinizada. Mas hoje o assunto vai ser exclusivamente lambari. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação, só para dar um tempo para o pessoal ir formulando as perguntas aí. Então, vai ser uma apresentação, acho que de 15 minutos no máximo, tá? E aí, depois a gente abre para perguntas e fica aquele bate-papo mais descontraído, que eu acho que é mais interessante do que só uma pessoa falando aqui e uma apresentação constante. Então, vai ser uma rápida apresentação, só para dar um tempinho aí para o pessoal ir formulando as perguntas, ok? Eu vou jogar na tela aqui, só um minuto. Essa apresentação, compartilhar. Ok? Está na tela aí? Ok, William? Ok. Então, escolhemos o título Lambari, pequeno no tamanho, gigante no potencial. Esse é o carinha que eu acredito, e não é por vaidade. Faço questão de já deixar registrada essa importante questão. Nenhuma das espécies que eu trabalho é por vaidade, e também não é por vaidade que eu defendo a proteína aquática. Eu defendo, aliás, eu sou um defensor do agronegócio como um todo. Eu acredito que o caminho mais curto para o mundo respeitar o Brasil será através da produção de alimentos de forma sustentável. Seja proteína animal, seja vegetal, seja proteína terrestre ou seja proteína aquática. Tá? Então, por isso,
eu sou um defensor do agronegócio como um todo. Dentro do agronegócio, a proteína aquática, tá? Mas não é por vaidade. Eu tenho muitos argumentos que sustentam esta minha defesa, como, inclusive, um jargão que eu venho usando com frequência, que é proteína aquática, a nova fronteira para alimentar o mundo. E eu não tenho dúvidas disso, não somente do potencial que o Brasil tem, mas que o mundo tem para produzir proteína aquática. A eficiência de converter alimentos em proteína de origem animal, com alta eficiência e com alta qualidade, e com potencial para expandir, porque esse é um outro aspecto muito importante. Além de a gente buscar alimentos que sejam eficientes na sua forma de produzir, também temos que pensar em áreas para onde expandir, né? Para onde aumentar essa produção, ok? E hoje a gente vai falar especificamente sobre o lambari. Ô Fábio, mas dá para falar em lambari para proteína animal? Dá sim, e em um determinado momento eu vou comentar a respeito disso. Inicialmente, lambaricultura é uma atividade que tem que ser encarada como negócio, tá? E há um certo preconceito, vamos assim dizer, que só pelo fato da espécie ser de pequeno porte, não, eu não vou criar lambari, olha o tamanhozinho desse peixe, mas não é tamanho de espécie que define a viabilidade do negócio, e sim produtividade, eficiência. Aliás, já abrindo um parênteses aqui, já mais que chegou o momento de falarmos de aquicultura, seja peixe ou seja camarão, por metro quadrado ou por metro cúbico. Eficiência, essa é a conta. A soja, o boi, a cana, é tudo rentabilidade por hectare. Qual dá mais? É aquilo que vai ser criado, que vai ser produzido, sem vaidades em relação à espécie ou tipo de cultura. Então, nós precisamos olhar para a produção de organismos aquáticos em termos de produtividade. Metro quadrado, metro cúbico, hectare de lâmina de água e assim por diante. E nesse aspecto, o lambari ele tem uma produtividade por metro quadrado por ano, equivalente até mesmo superior à tilápia, ao pacu, com a vantagem de ter vários ciclos ao ano, né? O pacu tem ciclo aí de um ano e meio, os peixes redondos de um modo geral. O lambari tem ciclo de 3 meses. Então, em um ano, dependendo da região, especialmente aí no centro-oeste, é possível fazer até 4 ciclos por ano. Então, é esse o olhar que tem que ter para o lambari, né? Olhar como negócio, tá? Eu costumo dizer que é a espécie mais fácil de ser criada, tá? Agora, criar lambari comercialmente, aí a coisa é mais embaixo. Aí tem que ter planejamento, tem que ter um bom projeto, tem que ter uma boa gestão, que é algo que eu vou comentar logo mais também. Mas, enfim, é sim uma boa oportunidade de negócio, mas desde que seja tratada com profissionalismo. Por isso que eu coloquei a palavra ali, lambaricultura. Ou seja, estamos falando de uma produção profissional de lambari. Ser criador de lambari é fácil, muito fácil. Mas todo o meu trabalho de pesquisa de mais de 10 anos, toda a minha dedicação é voltada para a produção profissional de lambari, certo? Então, eu começo destacando este aspecto que é fundamental, que todos aqueles que estejam interessados em entrar na atividade tenha essa visão clara de que tem que ser profissional. E o potencial do Goiás? Gigantesco, gigantesco. Serra da Mesa, um dos maiores lagos do mundo, pesca fortíssima de tucunaré, e falta lambari. Desde quando eu comecei a trabalhar com lambari, tenho a informação que falta lambari para abastecer o mercado de Serra da Mesa. E ainda nós temos toda a bacia do Tocantins-Araguaia, que só não tem um mercado maior porque ele não é trabalhado, porque não existe a oferta do lambari. Mas eu não tenho dúvida que conforme for trabalhando esse mercado, essa demanda vai aumentando. Como pescador, existe 2 iscas que é universal, que todo pescador que vai para a beira do rio tem que levar isso. É minhoca e lambari,
né? É coisa que não pode faltar na tralha de pesca para quem está indo para uma pescaria, né? Então, falta despertar essa maior atenção para abastecer a cada pesqueiro, a cada local que tem um mercado de pesca esportiva. E ainda a questão de petisco, né? Eu tenho uma informação que Goiânia é a cidade que tem maior quantidade de bares, né, proporcionalmente. É a capital aí que mais tem boteco. E essa informação é de uma fonte confiável. É lá do meu amigo Gilberto Rabelo, lá do Irapuru, criador de pirarucu, criador de peixes redondos. Forte abraço, Gilbertinho. Sei que você está assistindo aí. Então, esses dias eu conversando com o Gilberto, ele me disse, Goiânia é a cidade que proporcionalmente mais tem bar, mais tem boteco. Tá aí uma oportunidade para colocar o lambari, certo? Então, é questão de começar a fazer a roda girar, que depois essa roda embala e não volta mais. Eu vou voltar a falar do petisco ainda mais para frente, especialmente as formas aí de processamento. Eu vou colocar um vídeo da máquina de eviscerar, mas a minha fala é sempre pensando nesses dois mercados, isca viva e petisco, ok? Uma informação importante, produção mensal mínima, pelo menos 20 mil lambaris por mês. Se não, meu amigo, nem começa, tá? Lambari, eu falo, é igual vender bala, tem que ter quantidade, tem que ter volume. É comum receber pessoas, telefonemas e tal, olha, a minha propriedade tem aptidão, tem o dom para produzir lambari. Eu faço uma criação de pacus e na despesca eu tiro um monte de lambari. Ah, quanto que é esse monte? Ah, dá uns 5 mil. Olha, não é pouco, só que comercialmente não é nada, né? Então é fundamental ter entendimento que para uma produção comercial de lambaris girar, tem que ter estrutura para produzir pelo menos 20 mil lambaris. Senão, nem começa porque vai ficar trocando 6 por meia dúzia. E, Fábio, o que seria uma produção ideal? Eu considero o valor de 1 milhão por ano, né? Um mês pelo outro, um mês produz 40 mil, outro 50 mil, mas o ideal é que se tenha uma produção ao redor de 1 milhão de lambaris por ano. Aí dá para viver bem da produção, exclusivamente da produção de lambari, ok? Fábio, o lambari do rabo vermelho? Gente, nem pensar. Não dá certo. É lindo, é fantástico. Até eu acho ele mais saboroso do que o rabo amarelo. E tecnicamente, realmente, ele tem uma composição mais favorável em termos de ácidos graxos insaturados, tá? Só que ele não vai em situação de criação comercial. Então, eu não recomendo trabalhar com o lambari do rabo vermelho, tá? Já tentei, um monte de gente já tentou e não dá certo. E o que nós temos, então? Lambari do rabo amarelo e não se fala em outra espécie, tá? É o que tem dado certo, está presente em todas as bacias, né? Em todos os rios do Brasil, ele está presente, tá? Eu vou fazer aqui, eu vi aqui alguém perguntou no YouTube, o Gil Clare perguntou, né? 20 mil lambaris, mas que peso final? Já estou nas perguntas já aqui, viu, Adriano? Mas é que daí não fica essa dúvida. 8 centímetros, mais ou menos 8 gramas, tá ok, ô Gil Clare? É mais ou menos esse o peso de abate. Depois a gente pode discutir melhor essa questão do 20 mil, porque depende muito qual mercado vai se destinar, se é venda direta, se é venda para intermediário e tal, mas o número referência é esses 20 mil lambari. E a espécie lambari do rabo amarelo é o que dá certo. Fábio, e o lambari rosa? Bom também. O que é esse lambari rosa? Uma mutação natural do lambari rabo amarelo, do Astyanax altiparani. Não tem nada de laboratório, não tem nada de mutação estranha, é natural, tá? Assim como nós temos a tilápia Oreochromis nilotica
a cinza, a escura, temos aquela vermelha, temos a vermelha e preta, a espécie é a mesma, mas é fruto de uma mutação. Aliás, uma informação interessante, a gente não tem certeza ainda de onde que surgiu esse lambari rosa, mas uma das hipóteses é que ele tenha surgido aí do centro-oeste, ali da ilha do Bananal, no rio Araguaia, onde uma tribo de índios começou a identificar isso na natureza, começou a selecionar, eles foram reproduzindo, até que alguém trouxe para alguma piscicultura, e aí nós começamos uma produção comercial dessa espécie não, dessa variação, vamos assim dizer, mas trata-se do mesmo peixe. Inclusive, é uma mutação natural recessiva. Se a gente cruzar um rosa com um rabo amarelo comum, sai tudo rabo amarelo, sai tudo escuro. E mesmo quando cruzamos rosa com rosa, sai uns 5% de rabo amarelo no meio. Tá? Essa foto mais abaixo, por acaso era um lote mais padrão, que eu havia feito uma seleção, todos eles estão bem rosadinhos. Mas tem uns que são manchados de preto, sabe? Mais preto do que rosa, mais rosa do que preto, e alguns que saem o rabo amarelo inteiro, tá bom? Então, já fica aí a informação que trata-se de uma mutação natural do lambari do rabo amarelo. Quanto à máquina de petisco, quanto à máquina de viscerar, já há mais de 10 anos que eu trabalho com lambari, e sempre me perguntava, né, Fábio, tem que ter uma máquina para limpar o lambari, porque senão a conta não fecha, né? Realmente, tem que ter um equipamento. Aí que, então, juntamente, numa parceria que eu fiz com a Branco Máquinas, nós conseguimos desenvolver esse equipamento que coloca uma pegada industrial pensando no lambari para petisco, né? Então, rapidamente, esse vídeo aí, eu vou baixar o áudio aqui. Então, precisa de uma pessoa aí abastecendo manualmente, e a gente já está pensando em fazer um abastecimento automatizado aqui. Nesse compartimento aqui, contém uma serra de disco com dentes estrategicamente desenhados para, ao mesmo tempo que ele corta, ele puxa as vísceras, além de jatos de água pressurizados e devidamente posicionados para ir expulsando essa víscera, né? Então, o lambari já cai eviscerado aqui, com 90% da víscera retirada. E depois, aquele equipamento que estava ao lado aqui, é um fulão para se fazer a lavagem final, aonde se consegue tirar 99% das vísceras, né? Então, está aí um equipamento que ele é industrial, não é feito com pé de vela de bicicleta, carburador de Fusca, é uma coisa desenhada, projetada, realmente para se trabalhar numa situação de frigorífico, tá ok? Peço que tomem cuidado, atualmente, para qualquer atividade financeira, não existe nada certo e fácil. Posso garantir que é uma das espécies mais rentáveis da piscicultura brasileira. Porém, não é a mais fácil. Produzir lambari dá trabalho e não é pouco, tá? Então, fica a dica. Não é porque ele é pequenininho que não vai dar trabalho na despesca, que não vai dar trabalho em outras etapas. É, sim, bastante trabalhoso tocar uma produção comercial de lambaris, né? Aqui uma dica que eu dou, que vale para todas as espécies, seja lambari, seja pacu, seja pirarucu, é válido para todas as espécies, que eu chamo de teoria dos 50% para êxito no negócio. 50% é criar bem, é ser eficiente nos índices zootécnicos, tá? É acertar na desova, fazer uma boa indução, acertar na reprodução, acertar na fase de larvicultura, depois ter um bom crescimento na fase de engorda, fazer uma despesca eficiente e assim por diante. Fazer calagem, fazer correção da qualidade de água. Isso daí representa 50% do êxito do negócio. O outro 50% está relacionado à gestão, tá? À administração do negócio.
que envolve compra de insumos, escoamento da produção, gerenciamento de pessoas, né? Às vezes você tem um funcionário lá que tá zangado contigo e está jogando contra, né? Até se descobrir, ele deixa um prejuízo, deixa um rastro grande, né? Portanto, faz parte do negócio, do êxito do negócio. Criar bem, ser bom na parte zootécnica e também ser bom na gestão. Eu costumo dizer, a parte técnica eu entendo um pouquinho, mas eu sou um péssimo administrador. Eu tenho dificuldade para administrar minhas finanças pessoais, né? E que sei lá como seria para eu administrar um negócio, uma criação comercial. Então, é importante essa dica aí, que tem que ter um conjunto de fatores para o êxito do negócio, tá? Quanto ao pacote tecnológico e a transferência desse pacote, eu posso dizer que ele está formatado, nós já temos as informações necessárias para fazer uma projeção de uma produção, né? E são informações já bem formatadas, bem definidas, e bem como também nós temos já a transferência dessas informações bastante consolidadas, né? Eu ministro cursos e palestras Brasil afora, já viajei em vários estados para falar do lambari. Aqui em Pirassununga, eu ministro pelo menos 2 a 3 cursos por ano, né? E pelo menos eu vinha ministrando, né? Agora não sabemos como vai ser esse pós-pandemia. E além desses cursos presenciais, tem ainda os DVDs, né? Que por coincidência eu gravei muito antes dessa pandemia. É um material que eu já tenho aí há pelo menos 4 anos que está disponível, né? E que agora tem aumentado absurdamente a procura, já que os cursos presenciais já não estão sendo mais possíveis, né? Então, fica a dica aí, são 2 materiais distintos, um para indução hormonal, visando a reprodução do lambari, e o outro DVD é sobre técnicas de cultivo, é sobre como criar. Um é como reproduzir, o outro é como criar o lambari. Eu consegui transformar esse DVD em link, porque ninguém mais tem um leitor de DVD em casa hoje em dia, né? Então, eu consegui transformar isso num link e hoje eu venho disponibilizando o link para quem tiver interesse, tá? Então, depois eu vou deixar o meu contato, quem tiver interesse pode estar falando comigo a respeito desses DVDs aí, ok? Basicamente isso. Antes de finalizar, deixar o recado aqui sobre o canal no YouTube, o Vai Aqua, o qual eu sou apresentador, mas não estou sozinho lá. Eu tenho uma equipe muito competente por trás disso, que não é um canal de YouTube para mim falar, para eu aparecer lá, já passou essa fase para mim. Este canal é um projeto de comunicação do universo da proteína aquática, tá? É um canal com muita responsabilidade, com muito compromisso com o setor. A minha equipe é formada por um jornalista de mais de 7 anos de experiência de TV Globo, um cineasta que tem uma produtora top, né, de altíssima qualidade, produz materiais audiovisuais de excelente qualidade, e ainda temos uma estagiária que é uma engenheira de pesca especializada em embalde marketing. Embalde marketing é marketing de conteúdo, né? Então, o Vai Aqua não é um canalzinho de YouTube, é um projeto de comunicação do universo da proteína aquática, ok? Recomendo que nos acompanhem lá, que se cadastrem e acompanhem os nossos vídeos. Adriano, esta era a minha apresentação inicial, tá? Para que desse um tempo aí para o pessoal ir fazendo as perguntas. E agora eu passo para você ir conduzindo aí para a gente ir respondendo as perguntas. Ok, Fábio, muito obrigado. Gostaria que você falasse um pouco do hábito alimentar da espécie e questão de conversão alimentar. Tem surgido perguntas aqui nesse sentido. Ok. Conversão alimentar em condição, vamos dizer assim, experimental, porém,
situação real de cultivo, que foi o que eu fiz na minha tese de doutorado com a nutrição do lambari, né? Então eu tinha um controle rigoroso, mas não era aquário, não era caixa d'água, era tanque-rede em situação real de criação. Eu consegui a conversão alimentar de 1,3 para fins de situação de piscicultura, tá? Eu prefiro estimar algo em torno de 1,6, 1,7. Agora, se fazer um manejo bem feito, é possível conseguir aí 1,4, 1,3, porque foi o que eu já consegui numa situação real de cultivo. E aqui vai uma dica importantíssima para baixar a conversão alimentar do lambari e de qualquer espécie, tá? Peixe tem que comer espirrando água para cima, tá? Os rótulos das rações falam que os peixes têm que comer em 20 minutos. Não, jamais. Tem que comer em 20 segundos, tá? É na hora. Não pode virar as costas para o viveiro e ter ração sobrando na superfície, tá? Peixes são animais pecilotérmicos que têm uma fisiologia digestória completamente diferente de animais de sangue quente, de animais terrestres, tá? Então, uma outra dica importante nesse sentido é que em animais aquáticos, a superalimentação é mais prejudicial do que a subalimentação. O que eu quero dizer com isso? Se for para errar, erre para menos. O prejuízo vai ser menor, tá? Então, fica essa dica fundamental. A hora de arraçoar peixe, tem que comer espirrando água para cima, e quando ele já está comendo com pouco caso, é porque já está de barriga cheia, já tem que cessar a alimentação e passar para o próximo viveiro. Nunca sair de um viveiro e deixar a ração sobrando lá, porque aí já é desperdício, ok? Sobre a reprodução, qual o tamanho do ciclo reprodutivo? Falar um pouco sobre o ciclo reprodutivo do lambari. Ok, ciclo produtivo, via de regra, 90 a 100 dias no máximo, sendo 30 dias de larvicultura, ok? Que tem que ser feito preferencialmente em viveiro escavado. A larva do lambari é muito dependente do plâncton, especialmente o zooplâncton, né? E se for criado em sistemas de caixa d'água, igual se faz com tilápia, por exemplo, o canibalismo é muito elevado. Então, o ideal é que seja viveiros escavados. 30 dias de larvicultura, mais 60 dias de engorda. Tem a opção de ter um tanque escavado só para larvicultura, 30 dias despesca e repica em outros 2, 3 tanques. Ou faz o ciclo direto no mesmo tanque onde foi solta as larvas. Para a produção em sistema de recirculação de água ou tanques-redes. 30 dias de viveiro escavado, faz a despesca do peixinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros, povoa no bolsão, malha 5 milímetros, ou povoa nos sistemas de recirculação ou aquaponia, e aí mais 60 dias já atingiu o peso médio da casa de 8 gramas e o tamanho de 8 centímetros. Para petisco, às vezes se consegue fazer em 70, 80 dias, já que esse peso, esse tamanho, pode ser um pouco menor, pode ser um peixe de 6 a 7 centímetros, tá? Mas, regra básica, 90 dias é o ciclo de produção do lambari. Uma pergunta aqui em relação à reprodução. É possível escalonar a reprodução durante o ano? São animais de Piracema? Não, o lambari, ele acompanha os cardumes no período de Piracema, mas a fisiologia reprodutiva dele é diferente da fisiologia de um pacu, de um pintado, de um piau, de um curimba. Os lambaris, eles possuem a fisiologia reprodutiva do tipo desovo oportunista. O que isso quer dizer? Eles estão aptos, estão preparados para se reproduzirem o ano todo, tá? Então, ele não apresenta período reprodutivo. Claro que no verão eles se reproduzem muito mais, mas no inverno, aqui na região sudeste, eu já fiz experimento com isso,
Se no mês de julho eu pegar 10 fêmeas e induzir elas com a hipótese, pelo menos uma eu sei que vai desovar. Comercialmente, não vale a pena, mas alguma coisa sempre desova. Aí no Centro-Oeste, praticamente não para o período reprodutivo. Eu vi que tem um amigo aí de Itumbiara, um grande criador, até depois eu vou pedir para ele comentar se ele para a reprodução no período do inverno aí no Centro-Oeste, tá? Mas eu acredito que se parar é 1 ou 2 meses somente. Então, ele é de desova oportunista. Fisiologicamente, ele está apto para se reproduzir o ano todo, ok? Na larvicultura, como é o manejo na larvicultura do lambari? Não entendi, Adriano, repete aí. Como é o manejo na larvicultura do lambari? Ah, tá. Larvicultura. Adubação de água, fundamental, eu já comentei. Ele precisa de grande quantidade de alimento natural, ok? Deu desova. Deu desova, coloca o tanque para encher. Calcareia, joga cal nas poças, aduba e coloca para encher. No dia seguinte vai nascer. No terceiro dia, elas abrem a boca. O viveiro vai estar pela metade com água. Então, é o momento de soltar essas larvas para o viveiro que já foi preparado. Tá? Até o quinto, sexto dia no viveiro, eu não recomendo fornecer ração, porque ela está mais se alimentando do alimento natural. A partir ali do sétimo, oitavo dia, ração farelada, na quantidade de 7 gramas por metro quadrado, ou suficiente para formar uma fina camada por toda a área do viveiro. Elas ainda não vão estar se alimentando dessa ração, mas já vai estimulando e ainda vai adubando um pouco esse viveiro. Lá para o 12º, 13º dia, já começa a pinicar na superfície da água. Aí começa a ficar mais fácil a alimentação. E aí já pode começar a ser no visual, né? Fornecer conforme a quantidade que estão ingerindo. Até o 30º dia, pode ser com a ração farelada, mas de preferência as microextrusadas de 0,7, 1 milímetro, que eu sei que custam caro, mas o resultado é sensacional. Super recomendo. Aí depois do 30º dia, já pode passar para o pellet de 2, 3 milímetros e aí vai até a fase de terminação. Em relação a cultivo, dependendo do sistema de produção, de engorda, falando de engorda agora, quantos animais por metro quadrado em tanque-rede e tanque escavado e também em caixa d'água? Ok. Antes de responder, Adriano, aqui ó, o Arthur lá de Itumbiara já comentou aí, né? Itumbiara, que está mais abaixo aqui na divisa com Minas, só não consegue desova em junho, julho. Exatamente o que eu disse, né? 1 ou 2 meses, tá? Então, isso confirma essa desova oportunista do lambari. Obrigado, Arthur. Forte abraço aí. Devendo uma visita, né? Uma hora apareço por aí. Densidade de estocagem, né? Foi a pergunta aí. Tanque-rede, de 1.500 a 2.000 lambaris por metro cúbico, tá? Frequência alimentar, sempre em torno de 5 a 6 vezes por dia. Não pode deixar o lambari de barriga vazia, porque numa densidade alta como essa, e sem ter outra opção de alimento, ele acaba se pegando entre eles, tá? Recirculação de água, tanques elevados ou aquaponia, até 1.500 peixes por metro cúbico. Foi o que eu testei e que eu sei que dá certo, né? Dá para tentar umas densidades maiores do que isso, especialmente com um biofiltro bem dimensionado. Mas eu posso garantir que 1.500 peixes por metro cúbico é seguro, porque eu já fiz isso na prática.
Em tanque escavado. 40 peixes por metro quadrado, desculpa. Com 10% de renovação de água. Se tem uma renovação de água maior, dá para aumentar um pouco essa quantidade. 40 lambaris, 50 lambaris por metro quadrado, é seguro e nunca vai ter problema de falta de oxigênio, problema com doenças. Dá para criar mais? Dá, mas eu sei que 50 é rentável e é seguro, tá? Claro que na prática nem sempre dá para ficar fazendo essa contagem tão precisa, mas no planejamento, essa informação deve ser considerada. Ô, Fábio, em relação agora custo, hoje para poder é viável produzir, fazer apenas a engorda ou tem que se fazer também a reprodução do lambari para poder melhorar a viabilidade? Essa é uma questão importante, né? Na lambaricultura não se compra alevinos, assim como se faz na tilápia, no pacu, em outras espécies. Cada produtor tem que fazer a sua própria reprodução. Não fecha a conta comprar alevino de outra piscicultura. Há algumas situações de comprar a larva, tá? Só que quem compra a larva, eternamente vai ficar com a sensação de que está sendo enganado. Porque se compra 1 milhão de pós-larvas, na hora de despescar vai ter 500 mil, 600 mil, normal. É a perda que geralmente tem. E aí a pessoa acha que sempre está sendo enganado. Não tem como contar isso na hora que recebe, né? Então, eternamente vai ficar com essa situação. A reprodução é fácil, não tem mistério. Eu mostrei o material aí do DVD, todos que compraram, que assistiram esse DVD, conseguiram sair fazendo a própria reprodução dos seus lambaris. Então, tem que fazer a desova na própria propriedade. Em relação macho e fêmea, qual a quantidade de macho e fêmea que é necessário numa reprodução? Boa pergunta também. Eu recomendo 2 machos para uma fêmea, tá? Porque nem a fêmea a gente consegue selecionar aquela que está apta para reprodução. Já o macho, a gente não usa nenhum critério de selecionar qual macho está mais apto. Porque se a gente for fazer uma massagem abdominal nele, se ele soltar meia gotinha, era tudo que ele tinha de sêmen, né? Então a gente pega todos os machos. E nisso, alguns deles não estão aptos para se reproduzir. Então, eu recomendo essa relação de 2 machos para uma fêmea. Só que chega numa determinada situação da estação reprodutiva que acabam os machos, né? São várias reproduções no mês e aí começa a faltar macho. Então, não precisa ser exatamente 2 para 1, mas preferencialmente que se tenha mais machos do que fêmeas num processo de reprodução do lambari. Mas lembrando, isso não é uma regra estática. E a explicação lógica para isso eu já acabei de falar aí. Essas fêmeas que são utilizadas pelos machos em um ciclo reprodutivo, ele pode ser utilizado novamente ou são descartados após as coletas aí? Boa também. Por muito tempo a gente achava que dava para reproduzir o lambari uma vez só por ano, né? Meus 2, 3 primeiros anos, eu sempre aplicava uma vez só por ano, mas não. Eu já fiz pesquisa aqui em Pirassununga também. Nós podemos aplicar novamente uma fêmea a cada 20 dias, tá? Claro que não dá para ficar usando essa mesma fêmea seguidamente a estação reprodutiva toda, mas devemos ter uma situação onde seja possível separar peixe que já foi aplicado e peixe que ainda não foi aplicado, né? E aí vai fazendo um rodízio. Mas a cada 20 dias, uma fêmea de lambari já encontra-se apta novamente para uma nova reprodução, tá? Essa é uma informação importante também. Quantos ovos produz uma fêmea por grama de peso?
Boa também. Gramas de ovos. Tá. Produz 700 ovos por grama de fêmea. Então, uma fêmea de 10 gramas produz 7.000 ovos. Acontece que 7.000 ovos não significa 7.000 alevinos. Ovo produzido é uma coisa, ovo viável é outra, ovo fertilizado é outra, larva nascida é outra, e larva que se desenvolveu bem é outra história. Então, para fins de recomendações técnicas, 2.000 alevinos viáveis por fêmea de lambari, independente do tamanho dela. Então, lá numa aplicação, vai ter fêmea de 10 gramas, de 15 gramas, uma pela outra, considera-se que elas vão deixar em torno de 2.000 alevinos viáveis por fêmea. Então, eu tenho um viveiro com capacidade para se produzir 80.000 lambaris. Então, no processo de reprodução, eu vou apartar 40 fêmeas, tá? Porque essas 40 fêmeas é para me produzir, é para me proporcionar 80.000 peixes adultos depois, ok? Ok. Em relação a 20.000, o senhor citou na palestra, esses 20.000 são 20.000 engorda, né? Sem contar a parte de reprodução. Ou está incluso também? A parte de reprodução vai ser muito pouco, né? Um plantel de reprodutores do lambari, é coisa pequena. Com 500 matrizes aí, faz muita desova. Ainda mais nessa opção de poder aplicar a cada 20 dias, tá? Então, 20.000 é o giro mensal que deve ter. Agora, sabemos que maio, junho, julho são meses mais frios, a produtividade diminui, mas o importante é ter uma média, né? Um mês produz 40, outro mês produz 10, então um pelo outro, o foco tem que ser 20.000 lambaris por mês. Em relação a rendimento de carcaça, 1 quilo precisa de quantos quilos de animal vivo para fazer 1 quilo de animal abatido pronto para comércio? Como a gente só tira a víscera e as escamas, né? E então perde-se pouco. Essa perda aí está na casa de 30%, 35% que se perde no processo de evisceração do lambari, né? O fato de deixar ele com a cabeça, de não tirar filé, né? Proporciona um rendimento bom. Então, o rendimento de carcaça é em torno de 65% a 70%. Tá, uma pergunta minha. As guelras não são tiradas, pelo que o senhor vem falando. E as guelras é a porta de entrada para muitos micro-organismos. Não, tira bem. A guelra consegue arrancar dali 80%. Depende muito do ajuste da máquina, né? Por exemplo, você vai passar um lote de peso médio de 6 gramas, vai ter peixe de 4, vai ter peixe de 8. Então, o ideal é dar uma pré-classificada, primeiro passo maior, depois ajusta a altura do disco de corte para que ele seja eficiente nisso. Mas para que ele seja eficiente nessa retirada das guelras também. Mas, de modo geral, 80% das guelras são removidas. Ô, Fábio, pensando aí que tem vários empresários, empreendedores na área aí, o senhor falou de 20.000 para engorda. Hoje, vamos falar que a pessoa quer empreender na área. Quanto que ela precisa ter de capital para ter esses 20.000 animais aí, ter um ciclo de produção de 20 animais por mês? Boa pergunta também, é a clássica resposta. Varia, né? Varia conforme várias situações. Mas é isso, porque cada realidade é uma. Existem propriedades que já têm o viveiro pronto, existem propriedades que têm boa oferta de água. Existe, por exemplo, uma situação muito comum aqui em São Paulo, baias de suínos, né, que estão lá desativadas há 5, 10 anos, que não têm utilidade. Dá para revestir com uma lona, essa lona barata de silagem, né, essa preta e branca, e adaptar para um sistema tipo RAS, né, adaptar um biofiltro, um decantador, e dá para ter uma boa produção de lambarismo em sistema intensivo, né? Eu diria
que é da ordem aí de 30, 40 mil reais de investimento para começar no negócio lambari de forma profissional, né? Vai ter que investir aí num carro para transporte, né? De preferência com carroceria, uma caixa para transporte, enfim, é da ordem de 40, 50 mil reais o investimento mínimo para começar essa produção comercial. Hoje o mercado está muito focado na tilapicultura. Tem frigoríficos especializados só em lambari? Essa é uma questão importante também, Adriano, que a gente tem várias iniciativas e poucas funcionando, por um absurdo que é a bendita da inspeção sanitária, né? Nenhum fiscal quer assinar por uma planta de abatedouro, por um abatedouro de lambari, e aí que, para não correr risco, ele pede para fazer uma planta igual de tilápia, né? Sendo que para lambari você não precisa mais que 3 salas ali, num espaço super reduzido. Isso tem inviabilizado, né, alguns projetos. Então, é um desafio muito grande que eu venho tendo para superar essa barreira. Então, os frigoríficos que a gente tem estão trabalhando com o SIM, que é o selo de inspeção municipal, que é uma coisa totalmente descabida, sem pé nem cabeça, porque no selo municipal você pode vender na sua cidade. Eu posso sair de outra cidade, ir lá, comprar o produto e levar para revender na minha cidade. Mas não pode revender em outra cidade. E que diferença tem o consumidor da cidade X para a cidade Y? Mano, é a mesma coisa, né? Então, se o consumidor da cidade onde o frigorífico está instalado pode consumir, o consumidor da cidade vizinha também pode consumir, né? Então, isso daí é coisa de classe, é coisa para defender aí uma certa classe e não tem lógica, né? Não faz qualquer sentido uma lei, uma regulamentação desse tipo, né? Desculpa. Então, nós temos sim, aqui em São Paulo, nós temos 2, um terceiro agora, eu acho que a Gabriela está aí nos assistindo também, que está instalado ali perto de Rio Preto, uma cidade chamada Badiba City, que aliás é um projeto muito bacana, que eles não vão produzir o lambari, eles vão comprar de terceiro, então vão estimular a produção de lambari na região, e aí eles vão comprar. Eu acho que já estão comprando, eu acredito que esse frigorífico já esteja em funcionamento. Se a Gabriela estiver online aí, dá um sinal se já está rodando. Faz alguns dias que eu não converso com ela, mas é um projeto muito bacana, muito profissional, de produção comercial de petisco de lambari, né? Certo. E tem alguns frigoríficos fazendo extensão para a produção de lambari, porque o que a gente vê muito, lambari sendo vendido aí em bandejinha e muito na informalidade, né? Algumas extensões, empreendedorismo nessa área, a questão que eu vejo é que um peixe pescado, ele tem muito problema aí, questões sanitárias, pode ter muito problema, porque um peixe cultivado como na apicultura. A padronização do produto é muito importante. Conversa com o pessoal de frigorífico. O pessoal não pega peixe, os frigoríficos não pegam peixe de vários produtores porque não tem segurança do produto produzido. Às vezes o peixe não dá nem um rendimento. Mas o lambari não tem essa questão do rendimento, não tem muita preocupação, porque não é vendido igual uma tilápia, o principal produto é o rendimento de filé da tilápia. Mas a questão sanitária e de produção, sim. Um pouco. Sim, Adriano. Eu presto consultoria com o pessoal lá de Cuiabá, o frigorífico Dona Fresca, do amigo Yasser lá, um jovem empreendedor com uma visão sensacional, né? O pai dele já vem desse processamento de pescado, e o Dona Fresca, que é o frigorífico do Yasser, processa basicamente hoje o peixe da aquicultura, trabalha um pouco com peixe da pesca comercial, mas a maior parte é da aquicultura, e está se planejando para também
colocar uma máquina dentro do frigorífico dele para processar o lambari, porque Cuiabá é um outro baita mercado e é onde tem uma demanda muito grande. Realmente, o lambari da pesca extrativista tem toda essa questão sanitária aí que você comentou, né? Além da falta de padronização, ele é um peixe que morre na rede, é limpo, muitas vezes com a água do próprio rio, e depois de umas 4, 5 horas é que vai conhecer o que é freezer, o que é gelo, né? Enquanto que o peixe da aquicultura, ele é abatido no gelo e dali não sai mais, né? E isso acaba preservando as características de sabor do lambari, né? Então, além da questão sanitária, tem a questão de segurança alimentar, tem essa questão da padronização e da qualidade do produto, né? Estou vendo aqui que a Gabriela já respondeu a gente aqui, ela está dizendo que sim, já estão em funcionamento lá e abatendo 250 quilos por dia de lambari, que por sinal é a capacidade da máquina, né? Então, maravilha, Gabriela, obrigado aí pela informação, e vou te ligar, amanhã eu dou uma ligada para você para saber como está aí. A gente não se falou mais, né? Mas muito obrigado pela pronta resposta, Gabriela. Em relação à nutrição, nós sabemos aí que a maioria das fábricas de ração dizem que produz ração para onívoros, mas a maioria é toda para tilápia, baseada nas exigências de tilápia, e só muda dando rações distintas para peixe nativo, sendo que não são específicas para peixe nativo. Como tem sido aí a nutrição do lambari? Boa também. Deixa eu só fazer um comentário, que eu já vi mais de uma pessoa comentando aqui, a questão da consulta pública aí, do uso do lambari na pesca comercial do atum, né? Usar o lambari como engodo, como um atrativo na pesca comercial do atum. Só deixar registrado que nós, aqui do setor produtivo, nós que somos desenvolvimentistas, nós que somos progressistas, não temos nada a fazer em relação a essa consulta pública. Deixa ela quietinha lá, deixa ela caminhar, porque é algo, não somente algo que nos interessa, mas algo que interessa ao meio ambiente de forma geral, já que usar o lambari para isso é muito mais sustentável do que usar a sardinha, né, que é o que se usava até então. Tá? Então, essa portaria aí que está em consulta é para os loucos aí que vão achar que é possível o lambari se estabelecer em alto mar e, enfim, coisas que não tem pé nem cabeça, né? Um abraço para a Ofélia, lá de Santa Catarina, que comentou a respeito da consulta, mas eu já tinha visto outra pessoa que tinha comentado. Nutrição do lambari. O que nós temos são dietas para as outras espécies. Lambari é um clássico onívoro, né? Portanto, podemos dizer, baixa exigência em níveis proteicos, né? E também não tem preferência por proteína animal ou vegetal. A mesma capacidade que ele tem de digerir uma semente de capim, ele digere uma larva de inseto, né? Isso permite uma boa flexibilidade na hora de formular rações. Eu já tenho fórmula comercial para lambari. Nós temos uma empresa aqui em São Paulo, que é a Ragif, que está lá em Santa Fé do Sul, que se tiver uma demanda acima de 3, 4 toneladas para batida, eles fazem essa ração. As empresas não produzem porque o volume consumido é pouco. Comercialmente, a conta não fecha, né? Mas a nutrição já está bem avançada, bem definida, e só vai ter interesse das indústrias produzir se uma hora a gente tiver uma mega produção de lambaris. É uma questão lógica, tem que ter demanda, porque senão não vale a pena produzir, tá? Enquanto isso, vamos usar as rações de pellet pequeno das outras espécies. E aí vai uma dica importante. Via de regra, as rações de 2 milímetros têm 34%, 36% de proteína bruta. Não precisa de tudo isso. É muita proteína para o lambari. Qual que é a saída? Que eu já comentei. Fornecer pouca quantidade, né? Porque é uma densidade nutricional maior do que o lambari precisa. Então, a alternativa para isso é reduzir ainda mais
aquela taxa de alimentação, né? Não deixar sobrar ração no viveiro, tá ok? Ô, Fábio, levando em consideração apenas custos variáveis, qual que é o custo de produção, vamos falar assim, de 1 tonelada de lambari, de maneira geral, ou 1 quilo de lambari, e qual o preço pago pelo frigorífico? Eu trabalho com 6 centavos a unidade de um peixe de 8 gramas, tá? É um valor que eu costumo trabalhar. Para a gente transformar isso em quilos, nós vamos ter algo em torno de... e agora eu não vou lembrar dessas contas aí. Depois eu posso tentar raciocinar melhor. Mas eu trabalho com 6 centavos a unidade. Agora, o lambari para abate, que é um peixe que vai pesar de 4 a 5 gramas, esse custo dele cai absurdamente, né? Então, esse é um outro fator a ser considerado. Eu não sei o preço exato que, por exemplo, a Gabriela está pagando aqui em São Paulo, mas a gente está trabalhando com um cenário entre 10 e 11 reais o quilo de produção, que nenhuma outra espécie vendida no quilo tem esse preço aqui. E eu acredito que esteja por volta de 6 a 7 reais o quilo do peixe produzido, tá? São números aí que a gente precisa ajustar, né? E é esse o trabalho que eu pretendo realizar juntamente com a Gabriela, para que seja rentável e viável para quem produz o lambari, para quem engorda o lambari para o frigorífico, e também para quem está comprando, para depois estar vendendo esse lambari, né? Mas é uma questão que a gente precisa equalizar, porque até então o único mercado era a isca viva, e isca viva se vende na unidade, né? Então é uma nova realidade a questão de ter que trabalhar com o lambari no quilo. A pergunta aqui, qual é o preço da máquina? Me pegaram. Eu ajudei a desenvolver a máquina, gentilmente a Branco Máquinas me cedeu o direito de patente, que como pesquisador científico isso conta muito para mim, né? E toda a parte de produção e comercialização é da Branco Máquinas, né? Então, quem tiver interesse, eu sugiro dar uma googada aí, Branco Máquinas, Joaquim é o nome do engenheiro, mas é muito fácil de achar o site deles aí, tá? E aí pode estar entrando em contato diretamente com a Branco Máquinas, que aí sim eles vão estar passando o preço. Lembrando que tem a máquina maior de 250 quilos dia, que é essa que eu mostrei no vídeo aí, e a máquina menor, que é de 25 quilos dia, que é para uma situação mais doméstica, de pesca e pague, para quem quer começar sentindo a atividade, tá ok? Uma pergunta aqui, qual é a relação temperatura ideal para o lambari? Fosse para escolher 26 graus Celsius, né? Essa é uma temperatura confortável e que ele tem um bom desempenho, né? 28, 29 é bom? Ele cresce bem, mas também já tem menos oxigênio dissolvido, já fica mais susceptível a algumas doenças e tal. Então, se eu fosse para falar, se eu tivesse o poder de deixar uma temperatura estável, 26 graus é a ideal para ele. Com relação aqui à sexagem, é feita sexagem no manejo do lambari? Não é feito. Por enquanto, não existe tecnologia para inversão de sexo de lambari. Sabemos que a fêmea cresce mais do que o macho, mas não existe uma tecnologia comercial para fazer essa inversão do sexo. Então, hoje, tem que criar os dois sexos juntos e depois fazer seleção, fazer repicagem, tá? Eu vi que teve uma pergunta aí que passou faz tempo já, como identificar macho de fêmea? É pela nadadeira anal. A fêmea, ela tem a nadadeira lisa, enquanto o macho tem essa nadadeira áspera, tá? Então, é só passar o dedo ali próximo à nadadeira anal, que vai ser muito fácil de identificar.
É igual o dourado também, né? A fêmea é lisa e o macho é bem áspero, tem as espículas, né? Complementando essa pergunta, Fábio, eles atingem maturidade sexual antes do peso de abate? Atinge. Com 4 centímetros, 5 centímetros, já estão se reproduzindo já, né? Às vezes, é um peixe que teve restrição alimentar, que não cresceu muito, mas que já alcançou a idade reprodutiva. Então, mesmo um peixinho de 4, 5 centímetros já está reproduzindo. Só que comercialmente não vale a pena ficar aplicando em peixe tão pequeno assim, né? Eu recomendo pelo menos acima de 10 gramas. É viável a produção em tanque suspenso? Em tanques elevados sim, acho que eu já comentei aí anteriormente, né? Larvicultura de 30 dias no viveiro escavado, despesca e povoa na densidade de 1.500 peixes por metro cúbico, desde que esteja um decantador ou um biofiltro bem instalado. Certo. Por ser pequenos, o que deve ser feito para evitar a perda por predadores como pássaros? Não, o único pássaro que causa prejuízo na piscicultura é o biguá. Nenhum outro pássaro causa prejuízo numa piscicultura comercial. Alguns socós noturnos, mas o biguá, sim. O biguá chega a 1, chega a 5, daqui 3 dias tem 200, né? E ele ingere uma grande quantidade de peixe. O biguá ou o mergulhão, é aquele que mergulha para pegar os peixes, né? Garça é sinalizador biológico. Se tem garça rodando no viveiro, é porque tem peixe moribundo lá. Olha, presta atenção naquele viveiro, ele está com algum tipo de problema. A garça, ela tira peixe doente do sistema. Então, por isso que eu falo que garça é um indicador biológico. O único pássaro que causa prejuízo é o biguá, e aí rede antipássaros para proteger em pisciculturas em que se tem um problema de infestação, né? Com relação à utilização do lambari como atrativo na pesca do atum. Essa é uma tecnologia que já vem utilizada há 4 anos, pelo menos, e essa portaria que encontra-se em vigor aí para consulta pública é para regularizar o uso do lambari nessa atividade. Mas isto implica num ganho ecológico absurdo, porque diminui a pressão de pesca da sardinha, da anchoveta, de outras espécies que são pescadas aqui na nossa costa, no litoral, que serviriam de alimento para as espécies litorâneas, tá? E são tiradas do litoral e levadas para o alto mar, né? Então, isso não é uma prática tão sustentável quando comparado ao uso de uma espécie cultivada, que é o lambari, né? Então, por isso, é muito mais vantajoso usar o lambari. Não precisa ser lambari grande, é lambari de 3, 4 centímetros, já é o suficiente para atrair o cardume, e só reforçando, ele não é iscado no anzol, ele é jogado vivo no mar para que o cardume de atum suba à superfície, venha à tona, e aí se pratica aquela pesca onde se usa uma vara de bambu enorme, um pedaço curto de linha e uma colher com o anzol sem fisga, né? O peixe só é rebocado para dentro do barco, tá ok? Está sem áudio aí. Com relação ao canibalismo na fase de agricultura, como você tem manejo para evitar? Eu comentei rapidamente aí, o canibalismo é altíssimo. A boca da larva de lambari é um negócio absurdo, bem maior do que o corpo dele, né? Então, o que tem que se fazer é abrir a boca na incubadora, que é o 3º dia depois que ele nasceu, que o ovo eclodiu, conta 3 dias, vai aparecer o que a gente chama de terceiro olho, que é um pontinho preto no meio do lambari, que na verdade é a bexiga natatória. Então, quando ele infla a bexiga natatória, é porque ele abriu a boca. Solta urgentemente para o viveiro e deixa ele se esparramar lá
porque daí vai evitar o encontro de um peixinho com outro e ele vai acabar se alimentando também do plâncton que está disponível na água, e aí diminui o canibalismo. É esse o manejo que tem que ser feito, e não tem outra forma de contornar essa situação. Com relação à produção do lambari em bioflocos, tem alguns dados já, densidade, índices zootécnicos? O pessoal primeiro precisa tentar entender o que é bioflocos, para depois criar peixe no bioflocos, né? É impressionante como tem desinformação na internet a respeito do bioflocos, e as pessoas parece que gostam de ser enganadas, parece que gostam de acreditar em milagres, onde o bioflocos é a salvação da piscicultura mundial. Tá? O que é bioflocos, pessoal? Flocos bacterianos, tá? Bactérias nitrificantes que estão soltas na água, que formam os flocos bacterianos na água. O que essas bactérias fazem? Quebra amônia em nitrito, um grupo faz isso, outro grupo quebra o nitrito em nitrato. A amônia é altamente tóxica para peixes e camarões. Nitrito, um pouquinho menos tóxico. E nitrato, um pouco tóxico. Em sistemas intensivos, a contribuição do flocos bacteriano na nutrição, na alimentação das espécies cultivadas é insignificante. O que faz peixe crescer em sistemas intensivos é ração. Camarão, com 10 camarão por metro cúbico, o bioflocos vai contribuir. Com 100 camarões por metro cúbico, ele não vai contribuir nada. É mentira esse negócio que ele pode economizar 40% do que se gasta com ração. Em baixa densidade, sim. Mas se é sistema intensivo, então nós estamos falando de alta densidade. Então tem que ser uma ração de qualidade e na quantidade certa para os organismos se desenvolverem naquilo. Então, o lambari vai ingerir o flocos bacteriano? Sim, eu tenho certeza que vai. Mas a função dele lá não é servir de alimento. A função do flocos bacteriano não é servir de alimento, e sim fazer a ciclagem dos compostos nitrogenados. Tá? Então, é fundamental entender de forma mais completa o que é bioflocos e sair desse vício que bioflocos é a salvação de todas as espécies e no mundo todo. Se fosse, toda a produção comercial de peixe seria pautada em bioflocos, que é uma tecnologia que já está aí há décadas, né? No entanto, eu, Fábio Sussel, desconheço um projeto comercial de bioflocos rodando há mais de um ano no Brasil. Não estou falando de caixa d'água, de fundo de quintal. Eu estou falando de um projeto comercial, seja camarão, seja peixe, seja lá o que for. Não conheço um projeto que esteja rodando comercialmente há mais de um ano com resultados positivos, sem descarte de água. Fazendo TPA, aí não é bioflocos, eu sinto muito, mas é outra coisa. Eu estou falando de recirculação de água sem troca de água. Tá? Então, e outra, uma coisa importante, Adriano, eu quero queimar minha língua com isso que eu estou falando, que eu não acredito em bioflocos. Eu vou achar a coisa mais boa do mundo queimar minha língua com essa história. Acontece que na prática não se comprovou. Nas universidades é linda, nos institutos de pesquisa é linda, nos artigos científicos maravilhoso, e na prática? Cadê os resultados práticos? E eu vou adorar queimar minha língua com essa história. Mas, por enquanto, eu não vi nada se comprovando na prática. Fábio, com relação ao policultivo, qual seria a melhor alternativa do lambari? Aí uma junta aqui, teria eficiência com camarão de água doce? E até dá com lambari dentro de APAs, que são tanques-redes sem a estrutura de flutuação, e o camarão solto por fora. Mas é um manejo um pouco complexo. Eu, sinceramente, não recomendo o policultivo de lambari, porque é uma espécie de ciclo curto, é uma espécie predadora, então fica difícil de consorciar, de fazer policultivo.
é só monocultivo e boa, né? Você recomenda a reprodução por modo estresse do lambari ou somente por hipófise? Olha, quer ter constância, quer ter resultado, fez um planejamento bem feito e esse planejamento precisa ser cumprido, é hipófise e não se fala mais nisso. Dá para fazer por estresse? Dá, já fiz, legal, barato, mas não é constante e o resultado não é o mesmo, tá? Ovopel não deu o mesmo resultado, sincronizador de cio de vaca nem pensar, é hipófise, ponto final. Tá? Adriano, deixa eu te falar uma coisa, eu precisava parar aqui às 8h30, eu esqueci de combinar isso com você lá no começo, né? Mas eu tenho um compromisso de buscar minha filha, e então a gente pode tocar aqui até 8h30, mais 10 minutinhos, tá bom? Tá ok. Vamos respondendo o que dá aqui até umas 8h28, a gente despede o pessoal. Boa. Até, se você puder passar, a gente vai deixar seu telefone, se você autorizar, na descrição da palestra online, palestra aula online, e seu e-mail também, para quem tiver as dúvidas que não foram respondidas aqui, entrar em contato com o senhor, pode ser? Claro, pode ser sim. Tá. Quais são as principais doenças que acometem o lambari? Doença em peixes é manejo. Nós não temos uma doença uma febre aftosa, que ela vem para o ar, por exemplo, e se instala na bovinicultura. Tá? Nós não temos uma gripe aviária que, de repente, chega no galpão. Tá? Então, peixe doente é manejo mal feito. E só tem um culpado, o proprietário, quem está ali cuidando no dia a dia. Tá? Então, não existe, assim, uma doença comum em lambaris, né? Se colocar em densidade acima dessas que eu recomendei, se usar ração de baixa qualidade, se o manejo for incorreto, vai aparecer vários tipos de enfermidades. Tá? Agora, respeitou o bem-estar animal, respeitou a taxa de lotação adequada, fez um manejo alimentar bem feito, não é para ter problemas de doença. Tá? Então, assim, doenças em organismos aquáticos, é melhor prevenir do que remediar, porque poucos são os tratamentos eficazes para organismos aquáticos. Tá? Então, via de regra, doença é sinônimo de manejo mal feito. Fábio, o ciclo do lambari ele é muito curto e as rações, geralmente as rações nas fases iniciais, as micropeletizadas, elas são muito caras. Como contornar isso daí? Porque tem uma perda muito grande no processo de extrusão dessas rações pequenas. Como contornar isso aí para viabilizar mais ainda a lambaricultura? São caras, mas se justificam. Né? É questão de fornecer na quantidade certa. São caras, mas o peixe responde. Né? Eu também já me questionei muito disso, mas é mais uma clássica situação que eu já usei. Eu já observei isso na prática, né? As ponto 7, 1.0, realmente custam uma fortuna, assusta na hora de comprar. Mas se o manejo alimentar for bem feito, até eu falo que essas ações ponto 7, 1.0, não pode nem deixar na mão do tratador. É o proprietário que tem que ir lá tratar, porque ele sabe quanto custa e ele vai jogar na medida certa. Então, é o que eu recomendo. Tá? Deixa eu só aproveitar e fazer uma consideração aqui sobre o Bioflox. Eu vi que alguém já comentou aí no YouTube, né? Que em relação a fazer o Bioflox adaptado. Né? Hoje, quem está produzindo alguma coisa é o tal do Bioflox adaptado, que não é o Bioflox puro, que não tem problema nenhum. Não precisamos ter vaidade em relação aos princípios puros do Bioflox. Não vejo problema de ir adaptando. Então, só que isso fica mais caro ao longo do processo. Aí, o que estão fazendo? Colocando um decantador para retirar o excesso de sólido. Vou colocar um biofiltro aqui também, porque vai me dar horas. Se colocou o biofiltro, aí já virou RAS. Se tivesse começado no RAS, que é o sistema de recirculação, ficaria mais barato,
do que adaptar o bioflocos, tá? Então, é importante ressaltar, eu não conheço ninguém produzindo no tal do bioflocos puro, ou seja, sem que precisou fazer alguma adaptação no sistema para poder continuar produzindo. Vamos lá, Adriano. Essa vai ser a última pergunta, né? Te apertar também. Qual a densidade que você recomenda para um berçário inicial de larvas até 1 grama? Boa também, 200 larvas por metro quadrado é seguro e o desenvolvimento vai ser bom. Dá para pôr 300, 400? Dá também. Aí nós não temos uma limitação de biomassa, tá? Porque a biomassa respirante é insignificativa, tá? Só que nós temos uma competição por alimento e também um canibalismo. Quanto maior a densidade de larvas no viveiro, maior o canibalismo e mais lento é o crescimento. E quando tem canibalismo, aumenta a heterogeneidade do lote. Porque uma larvinha que consegue comer uma irmãzinha dela, ela tem uma proteína de alto valor biológico. Então, ela cresce um pouquinho mais rápido. Ao crescer, aumenta a capacidade dela de predar ainda mais. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai comendo ainda mais as menorzinhas. E isso vai deixando o lote mais heterogêneo. Então, para fins de planejamento, para fins de projeto, considere 200 larvas por metro quadrado de viveiro. Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a disponibilidade do Fábio, estar contribuindo aí com o nosso conhecimento, né, nossa formação dos nossos alunos aí do Instituto Federal Goiano, o pessoal do curso do EAD também. O Fábio, que eu citei no início da palestra, para quem perdeu, é a maior autoridade hoje no mundo na parte de lambari, já contribuiu, já deu sua contribuição aí para a sociedade, já deixou seu legado aí na lambaricultura, né? Meus parabéns aí, sou admirador do seu trabalho, já te falei isso antes de ontem, a gente conversou, né? E agradecer também a Direx pelo apoio aí no evento, que a gente está organizando. Amanhã nós teremos a palestra do Martinho Colpani, que vamos falar o disseminador do Panga no Brasil, palestra muito boa também. E para quem a gente vai disponibilizar o certificado também, esse certificado, nós vamos deixar o link depois da apresentação na descrição para vocês clicarem e colocarem aí também o nome e o e-mail para receber esse certificado. Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra agora para o Fábio despedir e agradeço vocês por estarem presentes, acompanhando aí a palestra do Fábio. Ok, Adriano, eu que agradeço, tá? Você comentou um negócio bacana aí de já ter deixado uma contribuição para a sociedade, e era isso que eu visualizava nos 14 anos em que eu fui servidor público. Talvez eu volte a ser ainda, mas por enquanto eu estou afastado, né? Mas se eu não voltar para o serviço público, eu posso dizer que no período que estive lá, eu retribuí o que o governo investiu em mim. Pelo menos no lambari, eu tenho muita convicção que eu deixei essa contribuição para a lambaricultura brasileira. É agricultura familiar, não é uma produção como a da tilápia, por exemplo, mas eu acho que eu consegui deixar a minha marca na produção comercial de lambariz e tenho muito orgulho, muita satisfação disso. E claro, não parou, né? Vamos continuar, que esse pequenino ainda tem um potencial muito grande. Então, obrigado pelo convite, Adriano, sempre uma satisfação, conte sempre comigo, um forte abraço a todos, e aqueles que não foi possível responder, depois pode entrar em contato aí pelo meu zap, que eu vou respondendo aos poucos, ok? Um forte abraço a todos, até a próxima. Só para terminar aqui, eu não sei se amanhã essa transmissão vai ser feita ao vivo pelo IF, nós vamos divulgar pelo NEPEAQUA IF Goiano. NEPEAQUA IF Goiano é o nosso grupo gerido pelos alunos do Instituto Federal Goiano. Então, peço a vocês aí que sigam o nosso Instagram e para ver as nossas postagens também. Uma última dica. Vamos todo mundo lá para o Facebook agora, o Act Show na Rede. Estão entrevistando lá o Giovanni Lemos, editor-chefe da revista Aquaculture Brasil.
deve estar sendo outra baita entrevista também. Então, eu recomendo aí que todos migrem lá para o Facebook para acompanhar o Action na Rede. Obrigado, Adriano. Abraço a todos.